Olá, boa noite. Tudo bem, pessoas? Quem vos fala é Benjamin Souza. Então, quero compartilhar com vocês um texto que eu acho muito interessante. É uma parábola de Jesus e quero compartilhar por que ela fala tanto ao meu coração, né? Mateus 25, 14, 30. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles, né? E o que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois o que tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. É um texto forte, mas é um texto também que nos traz uma reflexão. O que tem travado as pessoas de conquistar aquilo que Deus nos confiou? Deus colocou em nossas mãos talentos. Talentos são ações, são atributos, são dons que Ele confia a cada um dos seus filhos. Nós nascemos com uma quantidade grande de talentos. Às vezes nós começamos a esconder alguns talentos, às vezes por medo, né? Esse daqui, por exemplo, a gente vai falar justamente sobre aquele que escondeu o talento. Então, o que tem te impedido de prosperar hoje? O que tem te impedido de crescer hoje? O que tem te impedido de executar aquilo que Deus tem colocado para sua vida? Eu quero falar para você. Muitas vezes aconteceu na minha vida isso. O que tem me impedido, às vezes, o que tinha me impedido, né? O que estava me impedindo, era justamente o medo. O medo do que as pessoas iriam pensar, o medo do desconhecido, o medo do futuro. Então, tudo tinha medo. E aí esse medo me travou e me bloqueou muitas vezes. E eu decidi parar de ter medo. E com parar de ter medo, eu aprendi nessa parábola que quando a gente deixa o medo de lado, a gente pega o nosso talento e aquele talento que foi confiado a nós, não é nosso, né? Foi confiado a nós. E quando prestarmos conta, a gente vai ter um momento de prestação de contas. A gente precisa apresentar o nosso melhor. E aí nesse momento de prestação de contas, o que foi falado, né? Que eu aprendi é justamente isso. É que eu preciso apresentar o que eu fiz com esse talento. Só que o que eu fizer com esse talento, ele tem que honrar e glorificar aquele que me concedeu esse talento, né? Não é para mim, é para ele. E o interessante é que ele me confia e fala assim, olha, você pode fazer o que você quiser, porém, depois eu vou prestar contas, você vai ter que prestar contas disso. Esse último que me chamou muita atenção foi justamente isso. Ele, por medo, ele enterrou o talento.
Na nossa sociedade hoje, muita gente está enterrando aquilo que Deus colocou no coração, aquilo que Deus colocou na vida, né? O talento, ele na verdade, ele tem sido escondido. Deus te confiou uma grande coisa e você tem desprezado isso. E o motivo disso, o maior motivo é medo. Medo do que as pessoas vão pensar, medo do que a sua família vai dizer, medo do que seus amigos, medo de Satanás se levantar. Então, são vários os tipos de medos, né? Medo da escassez, medo de faltar algo. E o que a gente pode pensar é: Deus me deu uma capacidade geradora de riquezas extraordinária. E o que eu tenho feito com isso? Eu tenho enterrado por causa do medo. Minha proposta para você é: não tenha mais medo. Pegue o que Deus te deu. Transborde, porque o seu medo tem matado pessoas. O seu medo tem impedido pessoas de alcançar patamares maiores. O seu medo tem deixado as pessoas viver na miséria. O seu medo. E quando você transborda esse grupo, um grupo que eu criei, vou deixar aqui embaixo a descrição, ele é para que as pessoas transbordem. Não somente eu. Eu estou iniciando o grupo, estou fazendo as falas, estou compartilhando livros que eu tenho aprendido bastante, com pessoas que eu tenho aprendido muito, mas o melhor disso é, eu tenho certeza de que essa minha tomada de atitude vai mudar vidas. E essa mudança de vidas, se uma pessoa tiver sua vida transformada por causa desse grupo, ou por essa fala agora, que vai ficar no YouTube, eu tenho certeza que valeu a pena. Eu desenterrei o meu medo. E meu conselho é justamente esse para você. Desenterre o seu talento. Desenterre. Não deixa que o seu talento esteja encoberto pelo medo, mas desenterre do seu medo o seu talento e comece a falar, e comece a fazer, e comece a transformar esse talento e multiplicar. Porque lá, quando tiver a prestação de contas, que ele vai falar assim: e aí, o que você fez com o talento que eu te confiei? E você vai falar: Senhor, eis aqui o talento que o Senhor me deu, e olha o que eu tenho conquistado. Deus vai falar para você: servo bom e fiel. Olha, Senhor, eu fiz o meu melhor, independente do que você tenha ganhado, servo bom e fiel. Mas aquele que enterrou e deixou enterrado e falou assim: eu tive medo, ele vai falar assim: servo mau, servo negligente, servo inútil. O que você quer ouvir lá no final? O que você quer ouvir quando você prestar contas com o Criador? Eu resolvi que quero ouvir servo bom e fiel. SBF, fala comigo assim: SBF, servo bom e fiel. Deus tem algo extraordinário para sua vida. Hoje já consegui transbordar um pouco mais. Na verdade, eu desfrutei um pouco mais hoje, porque hoje eu resolvi ir para academia, fazer um exercício, já que de manhã eu não consegui correr os 5 quilômetros. Minha proposta é, no mínimo, fazer 5 quilômetros por dia. E quando eu não fizer 5 quilômetros, eu vou executar outros membros, outros músculos, vou malhar para poder aproveitar essa carne aqui, fazer com que ela desfrute cada vez mais. Deus me deu a vida, e uma vida apenas, e eu quero aproveitar o máximo dela com a minha família. E a minha proposta para você é: desenterre o seu talento do medo, porque o medo só vai abafar. O medo não é uma terra. O medo é para poder bloquear aquilo que Deus deu. Se o seu talento fosse uma semente, estivesse na terra, ela brotaria. É natural isso. Agora, o medo é quando você esconde e ela não vai brotar. Como se tivesse ali, ó, um cimento, um concreto, ela não vai brotar. Quando chega o Senhor, você vai desenterrar, vai apresentar, e aí ele vai falar. Só tem duas coisas que ele vai falar: servo bom e fiel, ou servo negligente, servo inútil. O que você quer ouvir? Eu já escolhi a minha. Escolha a sua, a partir de hoje. Ah, mas eu não sei como fazer. Chama lá, vamos juntos. Vamos fazer aí uma comunidade do bem para poder crescer pessoas, orientar pessoas, indicar pessoas. Olha, tem gente que está sofrendo, esperando ouvir você, esperando ouvir a sua atitude, esperando ouvir uma... Não é dinheiro que as pessoas precisam, é uma palavra de mudança. E a sua vida vai servir para mudar outras pessoas. Então, vamos lá, servos bons e fiéis, e vamos fazer a diferença nessa terra. Deus abençoe você e a sua família.